Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para o nosso primeiro bloco de entrevistas. E o meu primeiro convidado é o deputado federal Alan Rick, do PRB. Daqui a pouco o deputado vem aqui nos falar do panorama político, essa nova correlação de forças no Congresso com a posse do novo presidente, o presidente em exercício Michel Temer. Como é que fica o cenário? O partido dele, o PRB, agora alinhado com o governo, o presidente do PRB ocupou um dos ministérios, ganhou força o partido. A gente vai explorar tudo isso já já. Antes, deixa eu falar aqui de uma iniciativa empresarial que é um sucesso aqui no Acre. Eu estou falando da indústria Peixes da Amazônia. Olha, essa marca se consolidou no ramo da indústria alimentícia e hoje é sinônimo de alimentação saudável, nutritiva, saborosa. Os peixes da Amazônia são uma rica fonte de proteínas, antioxidante natural. Você pode preparar receitas especiais de pratos deliciosos com peixes da Amazônia. São produtos de altíssima qualidade. Se você ainda não conhece, experimente. É sabor, praticidade e mais saúde na sua vida. Peixes da Amazônia, agora com cortes práticos em embalagens inteligentes. Peixes da Amazônia você encontra nas principais redes de supermercados da cidade. E agora eu convido o deputado federal Alan Rick, do PRB. Por favor, deputado. Tudo Boa bem, noite, tudo bem? Prazer te ver, Satisfação revê-lo. Então, deputado, agora com o novo cenário político que se estabeleceu no Brasil, muda muita coisa. Quer dizer, a correlação de forças, o Congresso, o Planalto. A principal mudança nesse cenário é o fato do presidente Michel Temer ter uma base forte no parlamento, coisa que a presidente afastada não tinha. Enfim, qual a avaliação que o senhor faz do panorama político, de o rumo que o Brasil deve tomar? Primeiro, Rogério, um prazer estar aqui contigo novamente, com o povo da TV Gazeta. São meus amigos, eu tenho muita saudade de conversar com os telespectadores da TV Gazeta, que é minha casa. Rogério, é um momento de transição, um momento de transição nunca é fácil, porque há muitos desafios, o Brasil precisa recuperar os empregos, se recuperar da crise econômica e se recuperar da crise política. Acho que o grande desafio do presidente Michel Temer é passar essa mensagem à sociedade brasileira e também à classe política. A Operação Lava Jato foi um divisor de águas no Brasil. O povo brasileiro foi às ruas exigindo a punição aos corruptos. O que aconteceu? Uma reação em cadeia de toda a sociedade buscando uma nova mentalidade política. Isso gerou a série de desdobramentos políticos na Câmara, no governo federal, o impeachment da presidente Dilma, o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara e uma série de outros desdobramentos, prisão de um senador da República, Delcídio do Amaral, agora cassado pela própria casa. E isso vai se desdobrar ainda mais. Eu acho que o presidente Michel Temer precisa ter muito equilíbrio para responder aos anseios da sociedade brasileira. O povo brasileiro quer uma classe política compromissada, que não tenha mais uma vocação apenas partidária, mas pense no povo, vote com o povo, ouça seus eleitores e faça realmente aquilo que o Brasil precisa. A reforma trabalhista, a reforma tributária, o pacto federativo, como bem disse o presidente Temer em seu primeiro pronunciamento no Palácio do Planalto, e principalmente o diálogo com o Congresso e com a sociedade brasileira. Fazendo as reformas, eu acho que nós acalmamos o mercado, reduzimos o desemprego e colocamos o país de volta nos trilhos. Deputado, o senhor acha que a Câmara tem essa consciência da responsabilidade que cai sobre os ombros do parlamento, de que a sociedade não tolera mais o fisiologismo, o que marcou a política do Brasil até agora? Há clima para as reformas? Eu acho que sim. No momento em que tudo isso que aconteceu levou a uma série de desdobramentos que nós vimos, com cassações, com perda de mandato, com prisão de deputado, com afastamento de deputado, prisão de senador, etc., a classe política tem que dar uma resposta à sociedade. Espera aí, nós vamos ficar do lado dos corruptos, daqueles que vão ser envergonhados, ou vamos ficar do lado do povo brasileiro, que precisa realmente de uma resposta daqueles que foram eleitos pelo povo brasileiro? Eu acho que esse divisor de águas aconteceu, há clima para as reformas, são reformas difíceis. O Pacto Federativo e a reforma tributária precisa atender uma cláusula pétrea da Constituição, a redução das desigualdades regionais. É preciso estabelecer regras para que os estados do Sul e Sudeste, que são ricos e detêm a grande força industrial do país, não continuem sendo os mais ricos e o Norte e o Nordeste do Brasil tenha uma recompensa, tenha um benefício fiscal para poder, nesse pacto, atrair indústrias e fazer o seu fortalecimento.
também vejo que os deputados e senadores precisam atentar para outras reformas. A reforma da Previdência Social, se nós não fizermos uma reforma urgente, quando você for se aposentar, quando o senhor, a senhora em casa está me assistindo, que tem mais de 35 anos, for se aposentar, o país está quebrado. Talvez não receba a sua aposentadoria. São muitas coisas que precisam ser revistas. Eu acho que os fatos acontecidos ultimamente dão o tom do que precisa ser feito nesse país. Para a gente passar adiante, deputado, que avaliação o senhor faz do ponto de vista dos prejuízos do PT e dos partidos aliados, que agora, forçosamente, vão estar na oposição? Pois é. Eu acho que o PT precisa se reinventar. Eu não estou aqui para dar lição de moral para ninguém, quem sou eu? Mas o Partido dos Trabalhadores enfrentou um processo altamente desgastante da sua imagem, das suas principais figuras, e precisa se reinventar. Acho que o primeiro passo é ter humildade para reconhecer que não houve golpe. Houve um processo democrático, legítimo, referendado pela Suprema Corte Brasileira. Eu vejo discursos, e é o discurso de alguns militantes, alguns membros do partido, que é o discurso de sua defesa, mas não é o discurso correto. Tem que se deixar muito claro. Houve um fato jurídico, político, referendado pela Constituição e apoiado pelo povo brasileiro. O primeiro ponto é esse. O partido tem que se reinventar, tem que se repensar e avaliar onde quer chegar. Se quer realmente continuar sendo uma legenda que pense no Brasil, que pense no povo brasileiro, ou continuar nadando contra a correnteza. Deputado, o senhor foi muito pressionado antes de assumir a sua posição a favor do impeachment, tanto pela sociedade do Acre, os seus eleitores, a população, como também por seus aliados da Frente Popular. Como é que foi para o senhor passar por isso e tomar aquela decisão? Rogério, eu tive muito critério, muito cuidado para poder apresentar o meu ponto de vista, o meu parecer sobre o impeachment da presidente Dilma, a abertura do processo na Câmara para depois ser também aberto no Senado, porque é um processo muito penoso para o povo brasileiro, para a política, para a democracia brasileira. É preciso ter muito cuidado para, como o ex-ministro Marcelo Crivella e atual senador disse, nós não podemos ser justiceiros, nós temos que ser justos. Por isso eu demandei tempo, estudei o processo, avaliei com todo o corpo jurídico do meu partido, na liderança do PRB, do qual sou vice-líder, para apresentar o meu ponto de vista, que logo depois foi confirmado pelo próprio partido. O partido fechou questão. Os 22 deputados do PRB votaram no impeachment, conscientes do crime de responsabilidade cometido pela presidente Dilma. Ora, a presidente Dilma é uma pessoa honesta? Não tenho dúvida que seja. É uma pessoa honesta, mas cometeu o crime de responsabilidade. Isso abriria um precedente para que os próximos presidentes cometessem também a mesma afronta ao orçamento. A LDO, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que são conquistas duras da democracia brasileira e do povo brasileiro. Votei com muita consciência, falei com o governador Tião Viana, com quem tem um excelente relacionamento. Como é que ficou a sua relação com ele depois disso? Muito boa. Minha relação com o governador é uma relação institucional de trabalho, de defender as causas do Acre, de defender o povo do Acre, de apresentar emendas. Eu quero dizer aqui para você, Rogério, sem nenhuma falsa modéstia, de que talvez eu seja o deputado que mais colocou recursos no Estado. Em emendas, em projetos, em recursos. Nós estamos tentando ajudar o Estado a fazer aquilo que é preciso para ajudar o povo do Acre. Só na área da saúde, para 2016 e 2015, 2016, são 6,5 milhões de reais na reconstrução do Hospital João Câncer Fernandes Sena Madureira e na reforma e ampliação do Hospital de Acrelândia. São mais 4 milhões na segurança pública para o Centro Integrado de Comando e Controle. Aliás, eu quero agradecer aqui o secretário Emilson Farias por reconhecer esse nosso trabalho. Eu soube que ele esteve aqui no programa, no Gazeta Alerta, e disse, olha, o Alan foi o único que ajudou a segurança pública. Estamos lutando para liberar esse recurso ainda este ano. Tenho ajudado o município de Rio Branco. Ano passado, 1,1 milhão de recursos de restos a pagar foram liberados no apagar das luzes do ano passado. Mais 300 mil está na conta da prefeitura para a área do esporte, mais 800 mil serão liberados daqui a pouco. Deputado. Nos próximos dias para a área da agricultura, do pequeno produtor rural, para a zona rural de Rio Branco, além de outros recursos para o interior do estado, como Tarauacá e outros. O senhor foi chamado de traidor, né? Quer dizer, de qualquer modo, houve uma tensão e não é bem o estilo do PT perdoar traições. Enfim, o que fez com que o senhor passasse por isso e mantivesse sua relação institucional com o governador, com a Frente Popular,
foi o fato de que a Frente Popular precisa do senhor nas eleições municipais? Olha, Rogério, eu acho que, em primeiro lugar, eu quero dizer que o governador Tião Viana foi muito transparente, coerente comigo, e nós sempre travamos uma relação de muita transparência com relação a essa situação do impeachment. Deixei muito claro para o governador, durante todo o tempo do caminhar desse processo, que eu estaria ouvindo o meu eleitor e votaria com o meu eleitor. Haveria muita dificuldade de estar contra o eleitor que me confiou este mandato. Eu não posso trair o meu eleitor. Eu estava ouvindo o meu eleitor nesse processo e avaliando o processo na Câmara também. Relação muito transparente com o governador nesse ponto, e eu quero aqui elogiar a conduta do governador comigo nesse todo esse processo do impeachment. Agora, é claro, alguns dirigentes do PT, militantes, me xingaram, me atacaram nas redes sociais. Eu relevo o que se chama no direito jus esperneandi, é o direito de espernear, normal, mas eu não me dou para isso não. Eu tenho que estar do lado do povo brasileiro, principalmente daqueles que me elegeram para fazer um mandato em prol do povo e daquilo que eu considero justo, que eu considero correto. Ajudar o meu Estado, mas também ter posições naquilo que eu acho que é correto, como tenho várias posições contra o PT na Câmara, com relação a questões ideológicas, das quais eu defendo e que não abro mão. Agora, se um depende do outro, nesse ponto de vista eleitoral, é uma conjunção de forças. Por falar em eleições, o PRB, o seu partido, que agora está alinhado com o governo do Temer, quer dizer, ocupa um ministério, vamos falar disso já, mas o que eu quero abordar é o seguinte: há aí um movimento de bastidores de alguns partidos menores da Frente Popular com a possibilidade de irem para a oposição, até por influência da direção nacional dessas legendas, que estão alinhadas com Michel Temer, e especulou-se que o PRB também poderia romper com a Frente Popular aqui no Acre. Até que ponto isso foi conversado? Existe essa possibilidade? Rogério, no plano nacional, o PRB hoje tem um ministro espetacular, Dr. Marcos Pereira, atual presidente do PRB, professor de Direito Constitucional, autor de livros, condecorado pela sua capacidade técnica, jurídica, em todo o Brasil. Pegou o PRB em 2011 com 8 deputados federais, entregou em 2014 nas eleições com 21 deputados federais eleitos, o maior crescimento do Brasil, o maior crescimento percentual de um partido nas eleições de 2014. E agora tem outra missão ainda maior, que é dirigir um ministério estratégico para o governo federal, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O ministério que tem o Conselho da ZPE, que tem a SUFRAMA, que tem outros órgãos importantes na área do desenvolvimento da indústria e do comércio e que precisa ser tocado com muita austeridade, trazendo de volta a confiança do mercado para os investimentos que o país precisa. Eu acho que, nesse ponto, o PRB tem uma liderança muito forte. Agora, sobre o rompimento aqui com a Frente Popular, sobre se manter na Frente Popular, isso é um debate que vai ser travado no nível federal com o nosso presidente. O presidente Marcos Pereira tem tido muito equilíbrio nessa condução, e o PRB vai traçar seu rumo de acordo com a condução nacional, com aquilo que o presidente Marcos Pereira decidiu que é melhor para o PRB. Eu sou um soldado do partido, estou do lado do povo do Acre, o que for melhor para o povo do Acre será a decisão do PRB. Uma coisa são as discussões nas instâncias partidárias, de forma equilibrada e responsável. Outra coisa é o que o povo fala nas ruas. Mas a gente não pode deixar de considerar a opinião da população. E o nome do senhor sempre é muito lembrado para cargos executivos. Por exemplo, prefeito de Rio Branco, outros falam senador em 2018. Como é que o senhor se comporta diante disso? Rogério, eu fico muito feliz pelas pessoas lembrarem da gente, de estarem avaliando o nosso mandato positivamente. Eu entendo que nós temos primeiro que trabalhar. O trabalho ele leva ao reconhecimento, o reconhecimento leva a novas missões. Então eu entendo que nós temos que focar no trabalho, em continuar lutando pelo Acre. Recentemente nós tivemos aí um contato muito importante com médicos brasileiros formados no exterior, aqui no Acre são mais de 4.000. Nós travamos uma guerra, uma batalha na Câmara e no Senado em favor desses médicos, obtivemos vitórias importantes agora recentemente. Apresentei uma emenda à medida provisória 723,